primeira que aparece no paciente com um resultado positivo é de que, eu vou morrer. O próprio paciente tem muito preconceito. A grande maioria prefere sofrer calada. O coquetel, ele traz vida, né? Ele devolve a vida aos portadores do HIV. Então nós conseguimos fechar, era um buraco que tinha no Estado. O vírus em si mexe com a psique ou é realmente só o preconceito? Não, o vírus não mexe com a psique, né? Cada pessoa vai ter uma reação, né? Cada estrutura, cada sujeito tem a sua estrutura e isso faz com que ela conduza a sua vida de maneira diferente uma da outra, né? Então, diante da descoberta do HIV, você pode chorar, fulano pode sorrir. Hoje, os seus pacientes, você pode dizer que eles levam uma vida normal? A maioria leva. A maioria leva. Você adoece mais hoje do que adoecia antes de ser soro positivo? Não, pra mim é tudo normal. É tudo normal. E o que você gostaria de falar para uma pessoa que descobrisse que é soro positivo? Olha, eu acho que uma pessoa, pra mim, que descobrisse que tem soro positivo, ela tinha que seguir o caminho dela e não ficar pensando em nada, só pensar em coisas boas. Porque a vida é bela, a gente tem que viver ela. Isso é bobagem, besteira, porque as pessoas, às vezes, não tem soro positivo nem nada, tá bonzinho, cai duro e morre. Todos nós vamos morrer, então isso aí é besteira, é bobagem. Depois que você se tornou soro positivo, a sua saúde se tornou realmente mais frágil? Você adoece mais? Como que é? Não, eu sou diabetes também. Tenho o coração grande, porque todo motorista tem um coração grande, tomava muito a rebite, né, para viajar. Aí quando fui fazer o exame, doutor, tá com o coração grande, aí eu me trato. A vida é a mesma. Adoece mais? Não. O que você tem? Depois que veio a era Hart, que a gente chama, que foi o início do que a gente chama o coquetel, né, que foi os medicamentos, a gente fala era Hart. Né, você tinha no início um medicamento, que era o AZT, depois você teve DDI, Indinavir, Nevirapina, Lamivudina, e veio chegando. Hoje você tem Ritonavir, Tenofovir, Caletra. Aí você tem uma gama de medicamentos que ele consegue controlar a doença. O que ele faz? Ele joga a sua carga viral lá para baixo, né, e levanta o seu CD4 porque a sua carga viral abaixou. Então você não tem vírus destruindo sua célula. E você consegue fazer o controle. Né? Então você controla bem a doença. Só que tem também os efeitos colaterais dos remédios. Tudo tem uma ação, uma reação. Sim. Né? Isso compromete alguns pacientes. Alguns? Né? Alguns pacientes. A menor parte? Porque que acontece? Se ele fizer o examezinho dele de CD4 e carga viral de 3 em 3 meses e fizer a rotina dele de 3 em 3 meses, e você vê o paciente de 3 em 3 meses, só de você olhar para a pessoa, você vê se está tendo alguma alteração, né, que você muda a medicação, você faz um jogo com essa medicação. A grande maioria usa o apoio psicológico? Não. A grande maioria prefere não fazer terapia? A grande maioria prefere sofrer calada, com medo de se expor. A gente ainda encontra pacientes com HIV em tratamento que têm dificuldade, que colocam uma barreira para estar entrando no serviço. Quais são os sintomas que podem acender o alerta da pessoa e levar ela a procurar um exame, a procurar um psicólogo, a procurar um especialista? Olha só, a gente tem assim, sempre as características iniciais, o quê? Dermatite persistente, né? Tá sempre com infecção de pele, uma alergiazinha, a herpes quando ela dá mais de 5, 6 episódios no ano, queda de cabelo, né? Uma rarefação que a gente fala dos fâneros, uma anemia, né? Cândida, tanto a cândida genital quanto a cândida na cavidade oral, né? Quando se tem o emagrecimento, né? Aí começa a ter a diarreia. Então isso tudo é pneumonia de repetição, sinusite de repetição. Então isso tudo alerta que você está tendo algum problema no seu sistema defensivo. São os iniciais. São os principais, né? Se a gente pensar nisso, a gente vê sempre isso,
né? E as pessoas procuram nessa fase ou esperam piorar? Depende muito do grau de intelectual, entendeu? De escolaridade, né? A gente vê que o pessoal mais humilde não, ele geralmente chega bem mais grave. Ou então quando ele teve alguma suspeita dentro do meio dele, né? Mas o pessoal que tem uma escolaridade maior, ele chega mais rápido, ele procura mais rápido.